Aí, pessoal, boa noite. 20 horas e 31 minutos. Eu enrolei aqui um pouquinho para ver se chegava mais gente. Somos agora em 7, 8 pessoas. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Que Jesus esteja no coração de cada um de nós, abençoando esse nosso trabalho através do Grupo Espírita Guerreiros de Cristo. Mais gente aqui, graças a Deus. O Grupo Espírita abre para nós essa possibilidade do estudo, do trabalho no Cristo, na tarefa evangelizadora de Jesus. Agradecemos a presença de vocês, o carinho, a confiança no nosso trabalho. Esperamos que tudo corra bem, que hoje façamos um estudo bacana, dentro da possibilidade programada pelo nosso coordenador. Salve, Paulinho! Seja bem-vindo. Boa noite, Silvio, tá bom? E você por aí, muito bom a nossa simbiose aqui é bastante bacana, né? Vamos dizer assim. Que a gente consiga trabalhar bem, fazer um trabalho beleza hoje, beleza? Tudo Tá tranquilo ótimo, aí? gente. Toca a bola aí, meu querido. Não vamos perder tempo, porque nós já atrasamos uns 2 ou 3 minutos aqui, mas está tudo de acordo com o programado, né? Perfeito. Boa aula para noite, todos. gente. Ficarei aqui nas entrelinhas. Mais uma vez é uma alegria para a gente estar aqui reunido, esse encontro nosso de terças-feiras. Semana passada eu tive um compromisso, não consegui chegar em tempo para poder fazer a aula, mas agradecer a Daniela aí, que nos auxiliou aí nessa tarefa, nesse trabalho. Mas vamos lá. Dando continuidade aqui no nosso estudo, aqui nas aulas que a Evelyn tem nos oferecido, é o seguinte, gente. Quando nós tomamos conhecimento desse curso que a Evelyn estava disponibilizando para as casas espíritas e para os espíritas no modo geral, já nas primeiras aulas que nós assistimos, nós já percebemos que o conteúdo que a Evelyn nos traz, ele é muito rico, explicativo, assim, de uma forma muito clara, é explicado de uma forma muito clara, muito objetiva, né? De modo que, quando nós idealizamos esse curso, o objetivo dessa nossa estada, desse nosso encontro às terças-feiras, era justamente para que a gente pudesse esclarecer algumas dúvidas que, porventura, surgissem em relação ao conteúdo que foi passado pela Evelyn nas aulas, sempre quando a gente disponibiliza o link, né, que a gente espera que todos tenham assistido às aulas, antes da gente nos reunir aqui na terça-feira. Mas o que a gente tem percebido no decorrer desses nossos encontros? Que a gente tem feito um resumo, colocado alguma coisa a mais, mas a gente, esses dias mesmo, ainda comentei com o Silvio, comentei com o Paulo, vocês têm ficado muito quietinhos. E, na verdade, o que a gente gostaria era da gente estar aqui com o objetivo de esclarecer dúvidas, porque não é possível que um tema tão complexo como a mediunidade, como a desobsessão, não surja dúvidas. Né? E a gente tem visto que as pessoas ficam muito envergonhadas de levantar a mão, ou mesmo no chat de fazer as perguntas, mas, gente, vamos perguntar. A gente está aqui para esclarecer e podem ter certeza que se eu não souber responder, se o Silvio não souber responder, é claro que a gente vai buscar a resposta, nós não vamos ficar acanhados de falar que a gente não sabe, não. Afinal de contas, todos somos aprendizes de doutrina espírita. Hoje, na aula, nós vamos identificar quais são os recursos que a doutrina espírita nos oferece, nos proporciona para que a gente possa ficar livre de um processo obsessivo, ficar livre de uma obsessão. E a gente tem que entender que tudo aquilo que um processo obsessivo traz de danos
para uma pessoa, assim, é algo preocupante. Através do processo obsessivo, surgem doenças que não são diagnosticadas pela medicina dos homens. A pessoa, às vezes, está com um determinado problema de saúde, vai no médico, faz todos os exames clínicos, faz os exames laboratoriais e não aparece qual é a origem daquela doença que ela apresenta, né? Quantos insucessos que a pessoa que está passando por um transtorno obsessivo acumula no decorrer da sua vida, seja problemas pessoais, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas sentimentais. Então, esses processos obsessivos causam transtornos muito grandes na vida da pessoa. Agora, é claro que existe uma receita, existe uma condição específica para que a gente fique livre desses processos obsessivos, fique livre dessas obsessões, né? E qual é a prevenção, qual é a cura para esses processos obsessivos? O que nós temos de ferramenta? O que a doutrina espírita nos oferece para que a gente possa ficar livre desses processos? E aí nós já vimos nas aulas anteriores, né, os vários tipos de obsessão a que nós estamos sujeitos e o grau dessas obsessões, né? Em todos os casos, gente, sempre, em todos os casos, gente, a gente vai passar pela questão da prece. Através da prece, gente, nós temos uma ferramenta fantástica para que a gente fique livre desses transtornos obsessivos. Através da prece, nós vamos nos ligar ao plano mais alto. Nós vamos nos ligar ao nosso espírito protetor. Nós vamos nos ligar aos espíritos de luz. Através da prece, nós vamos ter bons pensamentos, sintonia elevada. Todas as vezes que a gente vai na casa espírita e a gente recebe as orientações, uma das principais orientações que nós recebemos dentro de todas as casas espíritas é a prática do Evangelho no Lar. O Evangelho do Lar é uma ferramenta completa para que a gente obtenha a proteção necessária, não só para o nosso lar, para todos os habitantes daquela casa, como também a energia oferecida pelos espíritos de luz durante a reunião de Evangelho no Lar atinge todo o quarteirão da nossa casa. E a proteção é fantástica. Isso evita que espíritos imperfeitos, que espíritos zombeteiros adentrem o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente doméstico. Então nós temos a prece sempre como uma das ferramentas principais. Seguido a isso, dentro da casa espírita, nos é fornecido o passe. O passe espírita contribui muito para auxiliar as pessoas a se livrarem dos processos de obsessão. Porque durante o passe, aquela energia ruim que a pessoa está carregando consigo, através daquela corrente fluídica, é feita uma troca, onde a pessoa deixa de lado aquela energia ruim e adquire aquela energia salutar, aquela energia boa, por ocasião da imposição de mãos daquele médium passista, trabalhador da casa espírita. Veja bem, seguido a isso, a gente sempre comenta, a gente sempre orienta
a todas as pessoas que procuram a casa espírita, se queixando de dificuldades, se queixando de dores, se queixando de doenças fantasmas, se queixando de estar vendo, ouvindo e sentindo a presença de espíritos. A gente orienta também o estudo, a orientação doutrinária. Isso é de suma importância. Gente, só a partir do momento que a gente promove mudanças de hábito, que a gente promove alteração na forma como a gente tem tocado a nossa vida, só através disso é que a gente vai conseguir alguma coisa melhor. Ninguém consegue alguma coisa melhor insistindo nos erros do passado. E o estudo proporciona para a gente o conhecimento, o porquê de nós estarmos aqui no planeta Terra. O estudo da doutrina espírita oferece para a gente as orientações necessárias para a gente saber de onde nós viemos, para onde nós vamos e o porquê de nós estarmos aqui no planeta Terra. Só através do conhecimento é que nós seremos capazes de compreender melhor as formas para que a gente fique livre e a gente se afaste cada vez mais desses processos obsessivos. Em determinados casos, é claro que é necessário uma terapia. É claro que é necessário o tratamento médico. Vocês podem perceber que todas as vezes que a pessoa faz uma consulta, sobretudo nas nossas casas espíritas, quando a pessoa faz essa consulta, uma das orientações que está escrito lá na fichinha de passe, quando ela recebe o resultado do tratamento dela, está escrito: não abandone o tratamento médico. Porque na casa espírita é tratado o espírito. Na medicina dos homens, o médico trata o corpo físico. E o tratamento conjunto do corpo perispiritual, do espírito, com o tratamento médico da medicina dos homens, que vai tratar o corpo físico, os resultados são realmente fantásticos. Uma coisa caminha lado a lado com a outra. Então, é de suma importância que a gente mantenha os dois tratamentos. E acima de tudo, gente, acima de tudo, para que a gente se livre dos processos obsessivos, é necessário a reforma íntima, a transformação, a melhora que todos nós devemos fazer, onde a gente deve buscar deixar de lado toda a maldade que nos sobra e conquistarmos toda a bondade que nos falta, nos tornarmos pessoas melhores. A gente tem que insistir no trabalho de auxílio às pessoas mais necessitadas, seja ele qual tipo de trabalho que for. O simples fato da gente oferecer um ombro amigo a uma pessoa que está passando por uma determinada dificuldade, a gente emprestar os nossos ouvidos para ouvirmos as dificuldades daquela pessoa, é um trabalho de auxílio. Claro que todos nós trabalhamos nas casas espíritas, temos as nossas funções, e estamos sempre trabalhando, auxiliando aquelas pessoas que nos procuram. Mas a gente tem que lembrar que nesse tempo de pandemia, onde o atendimento ao público tem sido muito restrito, né? Então, a gente, às vezes, tem deixado de lado a oportunidade de servir, a oportunidade de auxiliar aquelas pessoas. Portanto, gente, veja bem, nós sabemos que, em se falando de processo obsessivo, tudo passa por uma coisa chamada vontade.
vontade de se melhorar. Portanto, não adianta eu querer ajudar uma pessoa que está passando por um processo de obsessão se aquela pessoa não quiser sair daquele processo obsessivo. A gente vai prestar o atendimento necessário, a gente vai pegar aquela pessoa, vai mostrar para ela o caminho que ela deve seguir. Mas a gente tem que lembrar que é necessário a vontade própria da pessoa em se libertar, em se afastar daqueles espíritos obsessores que insistem em prejudicá-la. E aí nós já vimos em aulas anteriores, né, a questão da ligação que existe entre o obsessor e o obsediado. Portanto, gente, o trabalho é árduo, mas nós precisamos realmente da vontade da pessoa. Ela tem que querer, ela tem que aceitar o tratamento e seguir o tratamento necessário. Agora, seguindo a tudo isso que nós comentamos aqui, veja bem, além da reforma íntima, uma das condições necessárias, uma condição importantíssima para que a gente fique livre de processos obsessivos no decorrer da nossa vida, é o perdão. Gente, quantas vezes, e a história da literatura espírita é riquíssima, é cheia de histórias, mostrando para a gente que muitas das vezes um processo obsessivo ele se inicia enquanto dois espíritos estão encarnados aqui no planeta Terra. Espíritos imperfeitos, como todos nós somos. Espíritos que vieram encarnados na atual encarnação e foram colocados lado a lado. Às vezes são familiares, pai, filho, irmãos, ou mesmo amigos, ou conhecidos, ou colegas de trabalho, enfim, não importa qual é a relação, mas espíritos imperfeitos que foram colocados lado a lado com o objetivo de se reajustarem, de pagarem faltas que um cometeu com o outro em uma vida passada, e lá no planejamento reencarnatório deles, eles concordaram com aquela situação em que eles viriam e se encontrariam em determinado momento dessa encarnação deles aqui no planeta Terra, eles se encontrariam para se tornarem amigos, para que um perdoasse o outro de faltas cometidas no passado. E, infelizmente, na grande maioria das vezes, o que ocorre? Aquelas pessoas que já tinham algum problema vindo de vidas passadas acabam agravando as faltas cometidas com novas faltas, um prejudicando o outro, até que em determinado momento um desses dois parte para o plano espiritual primeiro que o outro. E aí o que acontece? Aquele espírito que partiu inicia um processo de obsessão. Por quê? Não se perdoaram. Portanto, quando Jesus nos ensinou que nós devemos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto nós estamos caminhando lado a lado com eles, aqui no planeta Terra, é a melhor receita que nós temos. Gente, como muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem o seguinte: a gente que já tem bastante tempo na casa espírita, que sempre tem a oportunidade de trabalhar com o atendimento de assistência fraterna, né?
Na grande maioria das vezes, a pessoa chega na casa espírita querendo conversar, querendo desabafar, né? E a gente ouve muito a pessoa chegar na casa espírita, mas a mulher chega, mas eu não aguento meu marido não faz nada para me ajudar, ou ele só faz me prejudicar, ou ele só me deixa nervosa, e aí a mulher reclama de filhos. Gente, como que nós podemos querer que Deus seja indulgente com as nossas próprias imperfeições se nós não aceitamos a imperfeição daquela pessoa que está do nosso lado? Todos nós somos espíritos imperfeitos. Estamos aqui com o objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. Portanto, cabe a nós, primeiro, nos perdoar pelas nossas próprias imperfeições, cabe a nós perdoarmos o outro, aquela pessoa que está conosco, cabe a nós pedir perdão a Deus, aceitar o perdão de Deus, e cabe a nós pedirmos perdão àquela pessoa que, porventura, nós tenhamos cometido alguma falta contra ela em determinado momento da nossa vida. Isso é a condição primária para que a gente possa evitar processos obsessivos. E quando a gente consegue realmente perdoar lá do fundo do nosso coração, não apenas perdoar da boca para fora, gente, o peso que a gente tira do nosso corpo é muito grande. O simples fato, às vezes, é claro que pode acontecer da gente não conseguir se reconciliar com aquela pessoa, de chegar perto dela, a gente pode até tentar pedir perdão em função de alguma falta, mas aquela pessoa não aceitar aquele perdão, não querer nos perdoar. Mas, em pensamento, se a gente fizer uma prece bastante sincera, pedindo auxílio do espírito protetor daquela pessoa, em pensamento, nós vamos perdoar ela e nos perdoar pela falta que a gente cometeu. Isso já vai ser o suficiente para que a gente consiga abrir os caminhos para uma possível reconciliação em uma vida futura ou mesmo no plano espiritual. O simples fato da gente perdoar. E é assim que as coisas funcionam. Claro que a gente aqui no planeta Terra, vivendo num planeta aí da categoria de provas e expiações, com tantas dificuldades como a gente vive aqui na Terra, né? Tantos espíritos imperfeitos, né? Eu sempre costumo dizer que todos nós temos as nossas arestas e no decorrer da nossa vida a gente está sempre uns esbarrando nos outros e com isso nós estamos nos machucando. É muito difícil a gente viver uma vida inteira encarnado aqui no planeta Terra sem machucar outras pessoas. Nós vamos fazer o possível para que a gente consiga perdoar aquelas pessoas que nos machucaram e receber o perdão daquelas pessoas que, porventura, nós prejudicamos. Eu acho que era isso que a gente tinha para comentar da aula de hoje, já que, como eu falei no princípio, as aulas da Evelyn são muito explicativas, muito elucidativas, né? Eu acho até que dispensaria todos esses comentários que eu estou fazendo aqui, já que ela trouxe para nós tudo aquilo que a gente precisava. Alguém tem alguma dúvida aí, alguma colocação que gostaria de fazer? Tem alguma coisa no chat aí, Silvio? Vamos lá, gente.
Só levantar a mãozinha aí e perguntar. A Evelyn colocou para a gente lá também, nas aulas dela, a importância de toda a assistência espiritual que a casa espírita pode oferecer para as pessoas que buscam as orientações que a doutrina espírita pode nos proporcionar. Gente, nós sabemos que a grande maioria das pessoas que buscam o espiritismo buscam pela dor. Todas as pessoas que chegam na casa espírita a primeira vez, né, quando chegam na porta, que a gente tem lá a figura do porteiro, aquela pessoa que presta o primeiro atendimento, a primeira orientação à pessoa que entra na casa espírita pela primeira vez. Gente, é ali, é uma das funções mais importantes que a gente tem na casa espírita, é a portaria, porque é ali que a pessoa deve ser acolhida, receber um abraço fraterno, receber um sorriso, a orientação necessária. O porteiro, ele deve conhecer todo o trabalho que é desempenhado na casa espírita, todos os horários, enfim, para que ele já preste o primeiro atendimento à pessoa quando ela chega na casa espírita. Mais uma vez, quando a pessoa chega, muitas vezes as pessoas chegam desesperadas, com N dificuldades, N problemas. Portanto, gente, a recepção e essa orientação inicial é de suma importância para o sucesso do atendimento e para que a gente consiga realmente auxiliar aquelas pessoas e resolver, na medida do possível, todas as dificuldades que, porventura, elas tenham. E, realmente, muitas das vezes as pessoas, a dona Eliane está comentando aí que às vezes a pessoa chega com medo, realmente, a pessoa às vezes vem de outras doutrinas religiosas, né? Ela chega de outras doutrinas religiosas e muitas vezes nunca entrou numa casa espírita, né? E ela não sabe o que ela vai encontrar lá dentro, né? E às vezes ela realmente chega com receio, né? Mas enfim, era isso que a gente tinha para comentar na aula de hoje. Tem mais alguém que comentar mais algo? Acho que não, né, Silvio? Pai, Paulinho, aqui teve um comentário aqui do Paulo Quintana, mas no mesmo sentido aqui, então só complementando, eu acho que se não tiverem mais nada aí, ficou bem esclarecido, né? Não, pessoal? Então é isso. Me dá uma mão aí, gente. Vamos lá. Por favor, fala aí alguma coisa, porque a gente fica falando sozinho, né, Paulinho? É isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Tá tudo tranquilo aí? Tudo de boa? Podemos encerrar aí? Podemos deixar a aula como resolvida? E aí? O que vocês acham? Abrir aqui um mosaico para ver se consigo gravar vocês, mas é complicado, viu? Aí, o chat ficou quietinho já, 14 pessoas na sala, fico feliz. Está bem melhor que a minha de ontem, que deu só 9 ou 10. E já vamos encerrar então, né? Já que ninguém quer falar mais nada. Ficou de acordo. São 21 horas em ponto. Então vamos finalizar aqui, Paulinho, agradecendo a oportunidade do trabalho, agradecendo imensamente a Jesus por nos permitir esse trabalho. O Grupo Espírita Guerreiro de Cristo fica feliz em poder ajudar, e nós estamos aqui em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo, agradecendo a vocês pela confiança. Que Jesus fortaleça o resto da nossa semana, o nosso feriado, que tudo corra bem, com muita saúde, muita paz, interior, muito equilíbrio, tá? Jesus esteja com todos. Aquele abraço. Tchau, tchau e até a próxima. Fiquem com Deus.